ouvintes. Muito boa noite, rapaziada. Que maravilha estar aqui, começando essa nova empreitada, este novo programa exclusivíssimo do Grupo Roleta Russa de Comunicação. Para quem não sabe, temos aí o nosso podcast Roleta Russa, tratando sobre games, séries, literatura e tudo mais aí do mundo, toda quinta-feira, a partir das 8 da noite. E agora temos essa nova empreitada aqui, o programa Álbum da Semana. Toda semana um de nós indica um disco para que o resto do grupo ouça. E aí chega terça-feira e a gente fala um monte de merda sobre esse disco aqui ao vivaço na Twitch. E depois a gente bota no YouTube também para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Hoje estou aqui ao lado desse time de férias, esse time gabaritadíssimo, composto pela nata da música florianopolitana. Aonde? Começando por ele, um monstro de Biguaçu, Daniel Silva. E aí, amigos, boa noite. Prazer estar aqui falando com vocês. O Rael até tomou banho, tô vendo que ele tá mostrando o cabelo aí, sedoso. Vai ter massa trocar umas figurinhas aí com vocês. Estamos aqui também com ele, o cara que mais se esconde aqui nesse grupo, que migra de um canto escondido para outro do canto da lagoa, nosso querido amigo Maier Soares. Muito bem. E aí, pessoal, belezinha? E eu quero dizer que, ao contrário do que dizem, a Manu não mandou eu cortar o cabelo. Opa. Tá? Viu, Daniel? Tá? Ela mandou tirar a barba só. Também não. E apesar de ser a nossa estreia, a gente infelizmente não está com o time completo aqui. Nosso grande Gustavo Monteiro não pôde comparecer. Então, fechando aí nossa bancada virtual de hoje, temos ele diretamente das longínquas terras de Garopaba, Israel Rodrigo. Aê! Salve, rapaziada, tamo aí. O primeiro podcast, o segundo já, porque o primeiro era piloto, né? E já sem a presença do nosso amigo Gus Monteiro, que indicou o álbum e não está presente graças ao plano de internet dele, que é uma bosta. É isso aí, semana passada a gente fez o piloto sem o Dani e hoje na estreia a gente está sem o Gus, porque né, o serviço de internet aqui na Grande Florianópolis é um pouco precário. Mas então, já deixando todo mundo a par do que vai acontecer aqui hoje, a gente vai falar de um disco que foi indicado justamente por nosso amigo Gus, que é o disco da banda Cidadão Estigado, disco Fortaleza, do ano de 2015, né? Um dos discos mais surpreendentes, eu acho, do rock psicodélico brasileiro aí da última década, dá pra dizer. Então, queria começar então com o cara que queimou a largada, com o cara que mandou a resenha no grupo no domingo, que tá mais perdido do que segue em tiroteio, mais perdido do que surdo em bingo. Vale explicar o que era esse grupo aí, né? Porque o nosso esse podcast surgiu do grupo, né? Explica aí, Arthur. Exatamente. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol, quando o Maier criou um grupo comigo e com o Daniel pra gente ficar trocando figurinha de som, né? Pô, descobri isso daqui, olha que maneiro, manda no WhatsApp, aí o outro ouve, papapá. Aí a gente resolveu chamar o Israel e o Gus também pro grupo, e quando a gente foi ver, cara, em vez de a gente só ficar trocando som, por que a gente não indica um disco pra todo mundo ouvir, e no fim de semana cada um traz a sua resenha aí pra gente discutir sempre o mesmo disco e tal, fazer uma troca bacana, né, que inclusive o Daniel já tinha um outro grupo, né, que fazia a mesma coisa aí com outros amigos. E aí a gente foi tomando gosto pela coisa, todo domingo vinham os áudios cada vez mais elaborados, a galera cada vez discutindo mais, e a gente resolveu trazer essa discussão a público aqui para vocês acompanharem aí todas as nossas resenhas, porque a gente se diverte muito fazendo isso daí. E acho que outras pessoas podem se divertir fazendo isso também, né? Ouvindo aí a nossa troca. E também participando aí ao vivo na Twitch, deixando seus comentários e dando dicas e falando o que acharam do disco também. Então, hoje estamos aqui para falar de Fortaleza. É bom dizer que domingo, 8 da manhã, o Daniel já está cobrando o review de todo mundo, né? É verdade. É bom dizer isso. O Daniel é o chato do... Exatamente. O Daniel é o chato do review. Então vamos começar pelo chato do review. O Daniel estava perdido e achou que era para mandar no grupo. Aí domingo de manhãzinha já mandou aí o áudio dele falando do disco. Então dá para ver como ele está ansioso
pra falar desse álbum aí de Cidadão Instigado. Fala aí, Daniel, o que tu achou? Que bom que o Gustavo tá escutando, né? Não sei se ele vai ficar feliz com o meu review, mas eu já ouvi falar Spoiler muito, eu já ouvi falar muito nessa banda e conhecia o guitarrista, né, o Fernando Catatal, já de vários outros trampos, assim, né? Eu acho que ele é um guitarrista bem criativo e é um cara muito importante, assim, pra música independente, né, nacional. O cara é guitarrista da banda da Karina Burr, já gravou, produziu, enfim, a Vanessa da Mata, Cell, né, já, até com Los Hermanos ele tocou, né, ele participou da gravação do disco 4, e mais recentemente eu ouvi ele de novo num disco do Dom L, que é um rapper, né, de Fortaleza também, né, contemporâneo dele, né, conterrâneo, e ele faz um solo de guitarra animal, assim, num disco que eu sou muito fã, que é Roteiro para Ainus. Enfim, e aí, mas eu nunca tive vontade de ouvir, assim, Cidadão Instigado, nunca chegou pra mim, assim, pra eu ouvir, sabe? E aí foi interessante ver essa dica, que foi bem inesperada, assim, do Gus. E eu não procurei muitas informações sobre a banda, assim, né? Só conheci o Catatal. Mas eu vou começar falando pelo que eu não gostei, assim. Eu não gosto do vocal dele. Eu acho que ele canta mal, né? Ele desafina em alguns momentos. Tem uma música lá pro final, assim, que ele dá uma desafinada, assim. E às vezes é até difícil de acompanhar a música, assim, porque o vocal não tá legal, assim. Mas eu acho que ele consegue se superar em outros pontos, assim. As letras são legais, eu adoro o sotaque, assim, né, do nordestino, assim. E ele realmente é um guitarrista muito inventivo, assim, né? Dá pra ver que esse disco tem várias referências e tem uma sequência de 3 músicas ali que eu acho que são as melhores, assim, que é Besouros e Borboletas, Ficção Científica e A Fortaleza, né? Que tem uma parte que ela começa ele tentando acompanhar a guitarra, né? Achei isso muito massa. E, enfim, é um disco que mistura várias influências, assim. Acho que tem até um lance meio brega, assim, em alguns momentos. Tem, E total. se eu fosse destacar, assim, alguma coisa nesse disco que eu mais gostei, foi que ele é um som que ele é bem, dá pra dizer que ele é bem original, assim. Até no estilo dele de tocar guitarra, assim, nos times que ele usa. E o instrumental é muito massa, assim, né? Alguns momentos até meio prog, assim, um lance mais puxado pro psicodélico. Tem um lance do regional também. Mas eu acho que peca nessa questão do vocal, assim. Eu acho que perde muito a apreciação, assim. Na primeira vez que eu ouvi, eu pensei, pô, não sei se vou querer ouvir de novo. E aí ouvi mais uma vez, ouvi de novo. Cheguei na 4ª vez, já tava meio que. O vocal tava entrando melhor, assim, sabe? Tava, tava me soando mais simpático, assim. Tava quase aceitando, assim, pô, massa, catatal. Mas. Forçado. Foi um gostar, me forcei a gostar, sabe? Mas é um disco bom, sim. Eu vejo que tem as suas qualidades, tem uma originalidade, assim, né? Eu gosto muito do rock nordestino, assim, né? Principalmente nessa área do post-rock, assim. Tem muita banda foda, assim, né? Tocando. Tem, porra, Máquinas, Astronauta Marinho, tem Mamed, enfim. Várias bandas muito legais e com certeza acho que essa Cidadão Instigado, falando em achar, né? Mas é uma banda que eu vejo que tem uma importância, assim, né? Principalmente pelo guitarrista, que é um cara bem conhecido na cena, né? Mas a minha música preferida é Fortaleza e se eu fosse dar uma nota, assim, pelo conjunto da obra, talvez eu daria um 8, mas o vocal ele tira um pouco, assim, né? Então a gente fica, sei lá, um 7, 7,5, assim. Eu acho que é um bom disco, mas o vocal atrapalha, assim, a audição. Tá, Daniel, mas sem enrolação. Eu quero uma nota final, pô. Não quero um 8, mas é um 7, 7,5. Dá uma nota aí, porra. 7,5. Vocal atrapalha. Atrapalha. Seria melhor se ele cantasse bem. Cara, eu concordo. Se ele cantasse o quê? Se ele cantasse bem? Se ele cantasse bem, seria melhor. Cara, mas eu concordo com muita coisa que o Daniel falou, assim. Ô, Daniel, tem um programa na Globo da galera que canta bem, cara. The Voice. Boa. Mas é chato pra caralho. É muito chato. Não, mas a questão não é cantar bem o lance técnico, né?
eu acho que a voz dele não é bonita, assim. E Timbre. ele não o timbre dele não é bonito e ele dá umas escorregadas, total, assim. E o cara percebe, sabe? Tipo, tem uma música lá pro final que ele tenta chegar numa nota mais alta, assim, daí, porra, tipo, ficou bem feio, assim. Então, eu vi ali na ficha técnica do disco, todos eles cantam, né? Fazem vocais de apoio, enfim. Talvez fosse uma coisa de revezar ou pegar alguém, outra pessoa para cantar, né? Ou dividir os vocais para não ficar um negócio 100% nele, assim, né? Porque eu acho que realmente prejudicou a minha apreciação, digamos assim. Eu gostaria muito mais do disco se o vocal fosse melhor. Cara, eu tô com o Daniel nessa, mas eu acho que eu gostei mais do disco do que o Daniel. Eu não teve nenhuma música, assim, uma canção específica do disco que eu não tenha gostado. Tipo, putz, essa daqui deu uma prejudicada no disco, essa daqui quebrou a sequência. E em vários momentos, assim, em cada audição que eu tive do álbum, eu fui pensando, pô, mas o começo desse disco é forte, né? Aí depois, cara, mas o final do disco é forte, né? E aí depois eu vi que o meio também é bacana, cara. O disco inteiro ele tem uma sequência legal, ele tem um flow bacana, assim. Não tem nenhuma música super discrepante, assim, que tu tá ali ouvindo na moral e tu pensa, cacete, essa daí acabou com o meu clima. Não, ele é um disco longo, ele tem 55 minutos, ele não é aquele disco que tu vai botar só pra fazer o rango, assim, e ir acompanhando, não. Precisa de um tempinho a mais para sentar, digerir e escutar. E é legal porque ele é um disco que as composições não são complexas. Inclusive tem espaços maiores assim para improviso e tal. Rola bastante jam nas últimas faixas, principalmente. E são jams muito bacanas, inclusive. Principalmente ali naquela música Dudu Vivi Dadá, que tem uma parte instrumental muito massa. E cara, tem tanta textura diferente nesse disco. Eu gosto muito do uso de sintetizador nesse disco, que é pontual, assim, não é aquela coisa que fica sintetizador martelando na tua cabeça direto. É para dar um clima, fazendo os acordes assim para preencher, para realmente dar um espaço assim em volta e adornar com a guitarra. A guitarra também é cruazona, ela tem uma pegada meio psicodélica, tem um fuzz de leve rolando, assim. E é uma guitarra muito expressiva, não é uma guitarra virtuosa, não é uma fritaceira, mas, cara, o bicho tem uma pegada muito massa, o timbre é legal pra cacete, combina demais, assim, com o que ele tá fazendo. Ele tem uns bends que soam muito agradáveis, assim, então eu gosto muito desse trabalho de instrumentação desse disco. O timbre de baixo é muito bom, a bateria acompanha muito bem, também não é aquela bateria furiosa, assim, que vem preenchendo tudo, mas ela faz o seu papel e dá uma fundação legal, sabe? Esse disco Instrumental tem muita coisa muito legal no instrumental. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que tem algumas melodias não muito óbvias ali. Principalmente naquela faixa Fortaleza que o Daniel falou, que ela já começa em lead, se eu não me engano. Então tem algumas resoluções melódicas ali não muito esperadas e mesmo assim tendo aquele saborzinho nordestino, sabe? Ele, né, o baião ele é normalmente caracterizado pelo modo mixolídio, mas ali a gente tem algumas notinhas meio fora, não cheguei a pegar na guitarra, no teclado e tal, pra ver qual era a escala exatamente, se era um lídio bemol 7 ou se era um lídio mesmo, mas tem uma quarta aumentada ali que dá que te tira um pouquinho o chão. Sim, cara. Bota legenda. Mas enfim, tem um temperinho ali, sabe? Não é só o feijão com arroz. Tem uma abordagem para melodia bem interessante ao longo do disco inteiro, assim. Tem um clima misterioso rolando, assim, sabe? Eu acho até pela abordagem que eles usam dos modos. Então, ele é um disco melodicamente interessante, e harmonicamente ele não traz nada exatamente diferente, mas é bem explorado o que ele nos traz. E as composições são todas muito interessantes, assim, eu acho legal que eles trazem uma sonoridade meio setentista, com uma produção mais modernona, assim, sem aquele som mais podreiro, assim, com timbres mais modernos e tal, só que o approach deles pra música, ele é mais pautado, assim, no som dos anos 70. Ele tem um lance da psicodelia, só que não é aquela psicodelia exagerada, assim, tipo o começo de Pink Floyd e algumas coisas do The Who e tal. É uma psicodelia mais contida, assim, e que tem elementos de música nordestina, tem elementos de blues rock, tem elementos de hard rock, tem muita coisa conversando ali e eu acho que harmoniza bem, sabe? Então eu acho que o ponto negativo é justamente o que o Daniel falou, no caso ali da voz, que realmente não é a melhor voz do mundo, só que ao mesmo tempo não me bateu errado a voz do cara, tipo, não senti que prejudicou assim pra caralho.
foi um negócio que, pô, seria mais legal se fosse alguém que cantasse melhor, mas não me agrediu, assim. Não é que o disco que a gente comentou semana passada do Violence, que a voz realmente, tipo, me tirou completamente do clima do disco, sabe? Eu acho que o lance ali do sertão, do árido ali, combinou ali com a voz. Então, cara, se for pra escolher uma música, eu vou de Fortaleza também, mas eu gostei muito também de Dudu, Vivi, Dadá. E gostei muito também ali de ficção científica. São 3 sonzeiras, assim. Ô, Arthur. Diga aí. Então, essa questão do nordestino, do árido, né? Por exemplo, tem o Debajos, que é uma banda nessa pegada, mas o vocal é muito bom, né? Total. Então, eu acho que dá pra ter isso, mas ser bom, né? Ser melhor. Claro. Não, eu acho que assim, o vocal do Julico, inclusive, ele até compartilha algumas características com o vocal desse disco. Sabe? Eu acho que a questão do timbre é um pouco parecida. Só que o Julico tem um domínio maior A da voz mais bonita. Ele tem uma voz mais bonita. Eu acho que ele sabe impostar melhor a voz dele também. E eu acho que isso tudo acaba colaborando para um produto final um pouco mais ajeitado. Só que eu acho também que o disco do Julico, aí, o Ike Maré, do ano passado, ele é um psicodélico um pouco mais raiz, assim, digamos assim. Tipo, fuzz estouradão, assim, um monte de efeito e tal. E esse disco eu acho que ele traz alguns elementos um pouco diferentes, assim. Eu acho que eu gosto mais desse disco. Então eu acho que eu dou uma nota 7.7 e minha música preferida é Fortaleza. Outra música que eu gostei muito foi Green Card. Cara, foi a que eu menos gostei. Sério? Green Card on the wall. É que eu fico meio agoniado com pronúncia errada em inglês, então me deu um negocinho assim, sabe? Eu tenho uma experiência bem diferente de vocês com respeito à voz, cara. Bem diferente. Eu também. Posso já falar o review aqui? Posso falar já meu review aqui? Vai lá, Maio. Então, eu conheci o Cidadão Instigado em 2010, 2011. Era a turnê do disco Uhu deles. E um amigo meu de São Paulo falou, cara, vai ter esses caras pra tocar aqui, são massa e tal. É esse mesmo aí que o Serra tá mostrando. E eu não conhecia nada da banda, não tinha ouvido. E fui no show mesmo assim. E eu achei assim do caralho, assim. O cara, ele consegue conduzir o público de uma maneira que, assim, pouco eu vi na vida. Eu não sei se vocês já foram a algum show deles, do Cidadão Instigado. Mas, assim, é uma catarse fodida, assim. O cara no palco, ele tem um controle da plateia de uma maneira incrível. E eu fiquei tocado por aquilo, sabe? Ele parecia ser um líder nato, assim, conduzindo uma galera. Então, achei um show muito eficiente, muito incrível. E o público cantando as músicas do Cidadão me lembrou um pouco a paixão do público do Los Hermanos no show, saca? Né? E no show tinha muito nordestino. Você via que a galera, assim, pelo sotaque que as pessoas falavam, assim. Então, assim, é uma banda que lá no Nordeste, assim, tem uma importância muito grande, né? E a voz do cara no show achei muito foda, que quando eu fui ver o disco, depois fui ver o Ru, depois eu vi o Fortaleza, reouvi agora. Vocês têm razão em falar que a voz de cara assim falha, mas toda vez que eu ouço a voz, eu lembro do show que eu vi. E isso me pega muito, saca? Então, assim, a voz não me atrapalha em nada. Mesmo que tenha esses deslizes, essas desafinações, até porque eu sou vocalista que também falho bastante. Né? Mas, assim, quando eu ouço ele cantar, eu lembro do que eu vi lá em São Paulo, saca? Bate uma nostalgia fodida. E aquilo, pra mim, ganha uma dimensão muito grande. Eu lembro do show do cara, assim, muito foda. Né? Então, assim, a voz não me atrapalha em nada, apesar disso. Por outro lado, tem uma coisa da voz que eu acho que é pertinente, que vocês também citaram. Ele não tem vergonha de se assumir nordestino, sabe? O sotaque é muito presente na música. Eu acho isso incrível. Especialmente nas músicas que ele canta em inglês. Porque, assim, uma coisa, né, Arthur, é pronúncia, outra coisa é sotaque, né? Ele não tenta camuflar o sotaque nordestino dele mesmo quando canta em inglês. Eu acho isso muito foda. Acho que isso dá identidade, sabe? Não, mas eu acho também. Traz um regionalismo. Eu concordo contigo. Só que eu acho que ao mesmo tempo, se tu falar card, o gringo não vai entender, sabe? Então, tipo, é um erro de pronúncia, não é só o sotaque que tá envolvido. Não sei se você vai entender. Eu acho que não. Não sei se você vai entender, cara. O Arthur não viu a Indomada. Olha, assim, isso
mesmo questão da pronúncia, que talvez seja uma falha, que tu é mais fluente de inglês do que eu, mas assim, eu acho bonito quando o cara não tenta esconder de onde ele é, saca? Ah, não, com Isso certeza. isso é visível no som do Cidadão Instigado, né? E eu acho até que pouco assim, a voz do cara tem essas falhas. Eu acho que ele também canta de modo caricato. No show ele faz muito isso. Ele canta meio despojadão, sabe? As próprias letras, tem algumas letras que são meio bem-humoradas, né? Sim, sim. Agora, assim, sobre o som do disco, eu tava conversando com o Arthur um pouco antes da gente entrar ao vivo, que é o seguinte, eu não sei se eu consigo concordar muito com o termo rock psicodélico, sabe? Eu não consigo... Existe uma linha muito tênue do que é psicodélico, do que é progressivo, do que é post-rock, eu não sei. Pra mim, não sou psicodélico. Não tem nada de progressivo nesse disco não, bicho. Tipo, nada, Não, nada pra mim mesmo. também não, mas assim, não tem, mas assim, eu não consigo ver tanta psicodelia quanto vocês viram, entendeu? Sabe? Não sei, pra mim é difícil definir isso. Mas assim, eu acho as guitarras muito lindas esse disco, e esses caras pra mim mostram que rock não se faz só com guitarra, sabe? Porque a guitarra, ela, como o Arthur falou, não tem virtuose, não tem filtração, mas ela tá ali, e ela é bonita, ela é bem colocada, né? E, cara, tem umas coisas nesse disco, por exemplo, ficção científica, eu acho um groove fudido aquilo ali, cara. Começo da ficção científica, pula do sofá, tá ligado? Não tem como ficar parado. E, de repente, entra aquele teclado ali, né? É muito foda. E essa coisa que o Arthur falou das harmonias, esse disco tem muitas surpresas de acordes. Aquele acorde que você não espera e, de repente, pá, aparece, sabe? Mas eu acho que isso também é uma característica do som nordestino. Eles têm muito isso, eles têm muito conhecimento teórico das notas musicais, sabe? E eles colocam isso na música. Então, para mim, é uma grata surpresa do começo ao fim esse disco, desses acordes que aparecem e foge do óbvio, né? Foge da melodia óbvia, como vocês citaram, né? Não é o disco do Cidadão Instigado que eu mais gosto, tá? Eu gosto mais do Uhu, porque é uma coisa afetiva, né? Foi o primeiro disco que eu vi e tal, enfim, vi o show, né? Mas eu daria para esse disco 8,5 tranquilamente, assim. E se eu for escolher, minha predileta é a ficção científica. Ficção científica, para mim, é a música que eu mais curto desse álbum. Tipo, é uma música que eu toparia tocar ao vivo, tá ligado? Um dia, sabe? Eu queria falar... Minha nota é 8,5. Eu queria falar um negócio antes do Rael falar o review dele. Posso falar, Rael? Não. Tá bom. Pode falar. Continuando nessa questão do vocal, como eu percebi que todos eles na banda cantam, eu me perguntei por que eles não cantam, né? Na banda. Por exemplo, dar um exemplo de uma outra banda nordestina que é mais conhecida, que é hoje, né? Que é a Selvagens na Procura de Lei. A banda tem 3 vocalistas. E todos eles são muito bons, assim, e fica um lance mais dinâmico, assim, mais legal. Tu não sabe, às vezes, quem que vai cantar, né? Quando é uma música nova, enfim. Então eu acho que poderia ser usado isso de uma forma, né, digamos, para minimizar essa falha na minha visão, né? Usar os outros membros para, enfim, fazer backing vocal ou até cantar algumas partes, né? Para fazer isso ser mais legal. Mas eu acho que ele tenta também isso, porque algumas músicas você ouve voz dobrada, voz com efeito, sabe? Também para dar uma ajudada na mascarada, assim, né? Sim. Mas, assim, não é um ponto que me incomoda, não, como incomodou vocês aí. Vai lá, Rael. Não me incomodou também, exatamente, Maier. É que, assim, tipo, seria melhor se fosse diferente. Mas eu não acho que tire pontos. Assim, tá bom, mas podia melhorar, né? Mas é que assim, ó, passa de ano. Eu gosto de cara que não canta nada. Por exemplo, eu sou fã de Megadeth. O Dave Mustaine canta mal pra caralho. A vida inteira. Né? Fizeram bullying comigo lá, porque tu é fã do Megadeth, parece um pato cantando, etc. Só que assim, nesse caso específico do Cidadão Instigado, me incomodou. No Megadeth não me incomoda. Né? Se fosse mas o Megadeth tem muito mais sujeira, né? O Megadeth tem muito mais sujeira no som, né? Isso, eu acho que o jeito dele cantar, aquela voz feia dele, acho que contribui para essa hostilidade, assim, né? Que a banda transmite. Não, mas eu acho que não é só isso também. Eu acho que é questão de casar com o som, porque o Neil Young dá umas desafinadas doidas também. Total. Bob Dylan, cara. Bob Dylan também, né? Dylan, por exemplo. Né? Cara, pra mim o Neil Young é um dos maiores compositores da história, assim, tranquilo, sabe? Então, é um cara que balanceia, sabe? E pra mim é meio isso que rola aí no Cidadão Instigado. Tipo, cara, beleza, o cara não canta bem, só que esse tipo de som também não exige muito do vocalista. Então não é um negócio que, porra, avacalhou o som aí, hein? Ah, mas se fosse um vocal bonitão, ia ser bem diferente. Mas eu
acho que ao mesmo tempo se botasse o Glenn Hughes pra cantar não ia ser legal, pô. O vocal Cara, eu acho o seguinte. Eu já vou começar falando direto do vocal, né? Depois eu vou falar sobre como é que eu conheci a banda, mas primeira coisa, cara, a coisa que eu acho que é o mais importante numa banda é a identidade do vocal. Eu acho que isso o cara tem, assim. Eu nem conheço muita banda, eu conheci um disco, que é esse Uhu, que eu mostrei, eu não sei nem como é que esse disco chegou até minha coleção de CD na época, mas eu lembro que quando eu ouvi, não sei se algum brother me deu, emprestou e ficou, mas eu lembro que eu ouvi, assim, eu ouvi bastante, durante uma semana, assim, e as primeiras músicas eu achei muito boas, e depois eu comecei a achar um pouco cansado, mas enfim, não vou falar desse disco, eu vou falar do Fortaleza. Sobre o vocal, cara, eu acho que o cara tem muita identidade no vocal, o lance do sotaque, eu acho lindo, esse lance do sotaque do Nordeste, é Ceará, a banda do Ceará, Fortaleza, Ceará, né? Eles são cearenses mesmo, eu não fui procurar isso, mas assim, eu acho lindo o jeito que ele canta, a limitação vocal dele, pra mim, é nítido, mas não me incomoda, não é algo assim que eu penso assim, nossa, se fosse outro vocal ia ser muito melhor. Cara, eu acho muito injusto pensar isso, pensa assim, pô, o cara provavelmente o cara é o gêniozinho da banda, ele que escreve, e ele vai interpretar aquilo da melhor forma possível, da maneira mais digna possível, e não vai tentar fazer algo que ele não consiga fazer. E mesmo com essas limitações que dá pra ver, tipo, dá pra ver que ele não é um bom cantor, mas pra mim ele interpreta de uma forma muito bonita, assim, muito genuína, muito verdadeiro, ele consegue passar a verdade naquilo ali. E eu acho que assim, cara, a única coisa que me incomodou já na primeira música é que às vezes eu fiquei na dúvida se a língua dele é presa ou se é o lance do Jazzer. Sabe o Jazzer? Pra quem não conhece, não sabe, o Jazzer é uma ferramenta que tu usa, é um plugin que tu usa para diminuir, ele atenua os S's, ele comprime quando tu fala o S, ele dá uma atenuada. Dependendo da forma que tu usa esse Jazzer, ele pode deixar pra você, depende de quando tu aperta demais aquilo ali. E daí eu fiquei na dúvida se a voz dele se ele tem a língua presa ou se foi alguma coisa da galera que comprimiu errado ali no jazz e ficou assim. Mas eu acho que é um pouquinho presa mesmo, mas tudo bem. Também se o cara tem a língua presa, o Luiz Carlos do Raça Negra também tem. Assim, mas sobre o vocal, ele tem um timbre muito dele, por mais que me lembrem algumas coisas de Tom Zé, assim, né? Tem um lance do Tom Zé, tem a psicodelia do Tom Zé ali. Zé Ramalho não tem nada a ver, mas lembra ao mesmo tempo, não o timbre de voz, mas eu acho que algumas coisas do Zé Ramalho, até aquele álbum que o Dani indicou na outra vez pra gente, do Zé Ramalho, me lembrou algumas coisas da parte psicodélica ali e tal. Cara, os timbres eu acho de muito bom gosto, assim, eu acho um disco muito mais bem gravado que o Uhu, que é de 2009, né? Que o Uhu tem uma coisa mais podreira, assim, tem a psicodelia, mas tem um podrão, uma coisa meio que... Acho que é meio proposital também, aquela coisa que o Arthur tava falando de, às vezes, soar setentista, esse me soa um pouco mais moderno já. Sim. Tem uma coisa ali as guitarras soam mais modernas, mas com a timbragem mais fina também, tem sintetizador, mas não é que é um sintetizador que faz mais uma cama, né? Que me soa modernão, ao mesmo, claro, Pink Floyd usava sintetizador nos anos 70, mas ainda assim à frente do tempo. Não, mas eu acho que me soa... Como? É uma intenção diferente também, né? Mais fazendo a cama, tem aquela música, cara, não lembro qual era a música, acho que é Perto de Mim, que começa, parece uma viola, não sei se é uma viola ou se é um violão, mas acho que é uma viola caipira ali, que começa e de repente pro lado direito começa um sintetizador sequenciado, assim, né? Que só fica fazendo aquela cama e ele fica cantando em cima daquilo. Pô, achei bonito, achei bem sacada muito boa, assim, né? O lance de tu usar o sintetizador como uma cama e tal. Cara, timbragem muito fina de guitarra, de bateria, de baixo. Acho que os caras nisso os caras mandaram muito bem, assim. Tem um lance meio que do repente, assim, né? Parece do repente nordestino, algumas músicas me lembram um pouco disso, assim. Me lembra um pouco algumas coisas de Mutantes também.
do Tom Zé, falei também, do Zé Ramalho. Pô, Tom Zé, Cara, assim, uma coisa não. que me chateou no disco é que eu ouvi 3 vezes, tá? O álbum. E, cara, eu confesso que nenhuma música me tocou, assim, tipo assim, cara, que musicão, assim, ó. Eu achei todas as músicas bem construídas, é uma coisa meio que jam, assim, e tal, tem um experimentalismo, mas eu não achei nada assim, pô, que puta refrão, que música foda pra cantar junto, assim. Tanto que eu não fiquei com nenhuma música, assim, tipo, na cabeça, assim, pô, que musicão, sabe? Eu soube apreciar o lance de, pô, eu quando eu escuto uma música, um disco, eu tento, eu aprecio, acho, primeiro a timbragem e tal, depois melodia, depois as letras. Eu acho as letras legais, assim, também, eu acho digno, assim, e tal. Mas eu acho que falta mais... Cara, eu acho que talvez até a repetição de melodias, isso é bom, né? Eu acho que o Maier é um cara que gosta muito disso, de repetir melodias e explorar uma melodia boa e tu repetir aquilo algumas vezes, assim, eu acho que é válido. Esse álbum não tem nenhuma música assim que me faça querer cantar depois, sabe? Não é marcante, né? Eu não achei marcante. Ao contrário do Uhu, que tem músicas ali, pô, aquela música, primeira música que tem uma sacada boa e tem uma melodia boa. Abram as portas de suas casas, deixe os ladrões entrar e levar tudo o que quiserem. E é engraçado a métrica que ele canta e tal. E foi a primeira coisa que me chocou nesse álbum quando eu ouvi na época. Mas já esse Fortaleza eu acho muito mais bem gravado, timbragem e tal. É um álbum já parece mais maduro, assim. Mas em compensação, em questão de composição, assim, cara, claro, eu acho, talvez tenha que ouvir até mais vezes, assim, mas não me deu vontade de ouvir assim, cara, que puta musicão, sabe? Só isso, assim, que eu acho. Então, se fosse pra dar uma nota, assim, cara, daria um 6, sei lá. Caramba, mano. Ousado. Sei. Cara, Eu achando que o Arthur era rigoroso. Ó, eu já fiz até a média aqui, ó. Fiz até a média aqui da nota, viu? Eu achei que foi muito boa. Mas é interessante isso que tu falou, Rael, porque eu ouvi o disco 4 vezes. Eu tive que ouvir hoje de novo. Eu ouvi semana passada, né? Eu ouvi até domingo. Tive que ouvir hoje de novo porque eu não lembrava de nenhuma música. Então, assim, ele não pega, ele não é marcante. Eu não lembro de nenhuma letra. Eu não lembro de um riff, sabe? E parece que eu preciso ouvir mais 20 vezes, assim, pra pegar, sabe? Nem ficção científica, você lembra, cara? Não lembro. Eu lembro, a música que eu gostei bastante ali foi a Besouros e Borboletas, acho que entrava com um rifão, assim, mais pesado e tal. Mas, eu não lembro de nenhuma melodia, assim, cara, das músicas eu não lembro mesmo. E eu escutei 3 vezes hoje. Eu escutei, no começo da semana eu tentei ouvir, mas eu não consegui, mas hoje eu escutei 3 vezes e eu... Eu ouvi algumas músicas agora à noite e eu não lembro das músicas. Eu lembro só o riff do começo ali da Fortaleza. Que bom tu falar isso, porque eu já não me sinto tão sozinho nessa. Não, mas cara, também eu ouvi o disco 4 vezes também e eu lembro de poucas melodias, assim, tem umas 3 ou 4 músicas que eu consigo, assim, ó, de cara, se tu pedir pra eu cantar então partezinha, eu canto, sabe? Vamos combinar então, né, galera? Pô, vamos dar mais uma chance pro Arthur reajustar a nota dele pra baixo, hein? Que isso, ó, a média aqui... Eu gostei bastante no geral. 4, tá? Eu acho que a questão de, tipo, realmente eu tenho que ouvir mais pra fixar mais as melodias na cabeça, mas eu gostei da ambientação, eu gostei da experiência que foi ouvir o disco, sabe? Então, mantenho a minha nota. Quando a máscara cai, me chamou a atenção que parece uma coisa meio... Aqueles Black Sabbath mais acelerada. Essa música é legal pra caralho. Essa música tem uma letra bem... Me lembrou Sabbath. É nessa música aí que ele desafina pra caralho. Cara, e aí que tá, olha só, eu não consigo, pra mim, cara, eu sou um cara bem chato, assim, por exemplo, se eu ouvir algo ao vivo, eu nunca vi essa banda ao vivo, tá? Eu não sei nem a cara dos caras, assim, eu nunca vi. Mas assim, ó, eu sou um cara que se eu ver qualquer banda ao vivo, que seja uma banda até que eu gosto pra caralho, eu consigo notar todos onde o cara tá desafinando, sabe? Agora, na produção, no caso, o cara gravou com o estúdio, é tudo editado, cara. Assim, sinceramente, eu ouvi o disco várias vezes, não tem nada, assim, desafinado no disco. Não tem.
Não tem nada desafinado, cara. Vamos ser justos. Não tem, o cara não desafina, porque provavelmente é editado, mas beleza, todo mundo edita. Como? No show, beleza. Ao vivo é outra coisa, né? Agora, pô, no estúdio é foda, né? O cara gravou o disco, gastou uma grana, produziu e o caralho. Aí desafina, daí é foda. Claro, mas aí Cara, que tá, isso- o lance do. Aí que tá. Por isso que tu contrata um produtor pra tu gravar o disco. É exatamente assim, ó, o produtor não pode deixar passar uma coisa, uma desafinação bizarra. Tem alguns deslizes, pode ser, que assim, não é desafinado. Alguma coisa, às vezes a nota não chegou exatamente no centro da nota, mas não é nem. Eu não chamo nem de semitonais. Semitonais já é uma coisa. O semitonais, tu tá entre. Tu tá antes do. Tu tá meio tom abaixo do tom que é pra ser, ou pra cima, que seja, né? Agora, se tu tá naquele. Cara, é que assim, ó, se tu pega um Lá, o Lá tem várias frequências, né? Tem o 440, tem pra cima e pra baixo. Ele nunca vai soar. É que tu pegar uma guitarra, tu bate nunca é perfeito. Não é que nem tu pegar e fazer um acorde num teclado, que as notas são totalmente perfeitas, né? Então, assim. Então, um vocal, cara, se o cara não. Nunca vai ser perfeito. Ia ser, ou o cara afina, né? Tu edita lá e tu bota na nota perfeita, ou tu deixa só mais orgânico e tu só ajusta ali e tal. Mas o lance da produção é o cara não deixar passar desafinações bizarras. E eu acho que esse disco não tem. Então Isso pode é bem ser. justo, sim. Eu A única coisa que eu acho do disco é que não tem música boa. Tipo, boa que eu quero dizer assim, que musicão, sacou? É legal, as músicas são bem construídas, as músicas são boas, mas é um negócio muito experimental, tipo, é aquela coisa, né? Não é pra mim. eu acho legal pra tu até explorar. Cara, talvez assim, eu vi o disco Chapado pode ter outra percepção, né? Eu não vi Chapado, então. Eu acho que tem timbres muito bons ali, tudo muito bem gravado, mas como canção, assim, uma música muito boa, assim, eu acho que não tem. Agora o cara não tem nada desafinado, cara. É isso aí. Não, então pode ser isso, assim. Eu não tenho a. Como é que eu vou dizer? O olhar técnico de dizer, não, ele tá semitonando. Isso eu não sei fazer. Mas nessa música aí que tu falou do Caindo as Máscaras, não sei se é Caindo as Máscaras, enfim. Quando as máscaras caem. Quando as máscaras caem, tem uma parte que parece que ele não chega na nota e fica super estranho. Eu vou até ouvir depois de novo pra ver isso aí. Me causa um incômodo essa música. Aquela coisa lá, né? Assim, não importa se tá afinado ou não. Se não bateu, não bateu, velho. Então, Não bateu, no final das bateu. contas, é o que tá no coração do cara, né, mano? Não bateu, foda-se, né? É isso. Vamos então para as considerações finais, gente. Vamos lá. Eu achei as duas ele tá voltado. Ele não tá nem conectado, pô. Já dormiu, tá vendo o jogo do Flamengo? Posso começar minhas considerações finais aqui? Vai lá, Fábio. O final é que seguinte, cara, Precisa de chegar uma banda para ser ouvida e apreciada, vale a pena ir atrás do que eles fizeram. E aquilo que o Daniel falou, né? O Catatal tem outras produções, é legal também atrás do que o cara produz. Eu acho um músico muito competente, um baita letrista. É um cara que ele abraça a causa da música independente, tanto é que Cidadão do Chegado você não vê em grandes selos, em grandes festivais, né? Ele é do rolê independente mesmo. Então é uma banda que vale a pena ir atrás, conhecer outros trabalhos, cara. Fica aí a dica para quem não conhece. E se, quando voltarem os shows, né? Se rolar Cidadão Instigado perto de ti, vá no show, porque é foda. Isso aí. É uma coisa que eu também acho meio injusto, assim, que o Daniel falou. Na banda, eu nem sei, tá? Não conheço a banda, assim. Ele falou que o vocalista do Fernando Catatal tem participações em outros projetos e tal, gravou com os irmãos, eu não sabia disso, legal. E que os outros caras da banda cantam. Cara, os outros caras da banda cantam, que vão cantar em outros projetos deles, então, porque, tipo assim, é meio. Não, provavelmente o cara, a banda lá do. Nem todo mundo é os Beatles, tá ligado? Tipo, cara, se o cara compõe as músicas e ele quer interpretar, pô, é o cara que vai interpretar, foda-se que o baterista cante melhor. O cara que escreveu, ele quer interpretar aquilo, às vezes só funciona com ele, sacou? Às vezes não vai funcionar com o outro cara que canta pra caralho. O cara vai querer cantar e botar um vibrato e ter uma voz bonitona. Cara, pra ver cara que canta pra caralho, eu vou ver o The Voice, e ainda assim eu acho muito chato. Concordo com o amigo Zé. Bom também. Então, beleza, minhas considerações finais. Eu não Aí conheci eu- o Cidadão Instigado. Calma, tu vai depois. Calma, Mas tu é o apresentador, pô.
E daí? Mas, Eu que enfim, decidi. eu não conhecia o Cidadão Instigado, eu conhecia de nome, fazia muito tempo que eu ouvia falar em Cidadão Instigado, tem alguns amigos meus que gostam bastante da banda, então sempre tive curiosidade de ouvir uma coisa, mas nunca tinha... Não, tá aí, agora eu vou parar pra ouvir a banda. Então, gostei bastante da indicação aí do Gus. Sabe mais uma coisa aqui. É, Que estavam, antes de começar o podcast, estavam naquela. O Maia falou, mas é indie rock, daí o Arthur falou, né, mais psicodélico. Cara, eu nunca sei o que é o que é psicodélico e o que é progressivo, porque pra mim, assim, pra mim o psicodélico é o cara que fez música chapado, usou muita droga, e o progressivo é o cara que é nerd, estudou muita música, né? O cara quer fritar e mostrar umas coisas complexas, tipo, muito estudado, assim, né? Então, pra mim, tá meio que no meio termo ali, porque tem um pouco de psicodélico, tem uma timbragem indie, moderninha, mas tem um pouco do músico estudado ali. Então, tá ali. Tá, assim, eu entendo o que tu quer dizer, só que pra chegar no progressivo precisa de mais do que isso. Então, sei lá, não tem um monte de tempo quebrado, não tem estruturas muito fora do comum, não tem... Eu achei até que tem. Umas levadas de bateria meio quebradas, uns riffão meio quebrado, meio com o tempo meio torto. Não, assim. acho que é mais groove, é groove. É Acho que é mais groove. Sei lá, não tem um riff em 15/16 no disco, sabe? Então, eu acho que falta um pouquinho, assim, pra... Não, eu acho que tá mais pra psicodelia do que pro progressivo. Que bom, senão eu achava muito chato. É a zona do agrião, né? Não é alface, mas também não é uma rúcula, né? Tá ali no meio ali, né? Mas enfim, gostei de ter conhecido, pretendo ir atrás de mais coisa deles. Inclusive, como o Maier falou, fico muito curioso de ver essa banda ao vivo. Eu espero que seja uma banda que explore mais as canções no formato ao vivo, né? E não toque exatamente como é no disco, porque eu acho isso meio palmolagem. E as composições deles têm espaço para ter um solão massa, para ter uns groovão sinistros, né? Em show. Então acho que dá para eles aproveitarem bastante assim esses climas que eles constroem, né? Tocando todo mundo junto, e eu gostaria de ver eles tocando ao vivo. Mas eu gostei da experiência, eu achei que é um disco coeso, é um pouco maior do que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu não consigo pensar em nenhuma música, tipo, pô, se cortasse essa música aqui, o disco ia ficar melhor. Não, eu acho tudo ali eu achei também. linear, eu achei coeso. assim, sabe? Então, gostei bastante, mantenho a minha nota, apesar do defeito de não ter nenhuma melodia exatamente memorável. Acho que a melodia de Fortaleza é a que mais gruda na cabeça, mas... também. É isso aí, gostei pra caramba. Apesar de... Um 7.7, gente, é um disco que eu já gostei bastante, tá? Então não se assustem com o meu padrão de notas. Então, é isso aí. Daniel. O que tem que acontecer no disco pra chegar em 7.3, né? Tem que ser pior. Então, eu acho que o problema, no meu caso, foi que eu criei muita expectativa para ouvir esse disco. Porque eu já conhecia vários outros trabalhos do Catatal, já conhecia ele de nome, sabia, já ouvi os discos da Karina Burr, já ouvi os discos da Cell, sabia de tudo que ele tinha feito, assim, né? Então, eu pensei, o cara é muito foda, né? Então, acho que foi meio que deu uma quebra na expectativa, assim, né? E, sinceramente, eu não depois, assim, desse disco, eu não tenho vontade de ouvir mais coisas assim da banda, sabe? É isso, assim, eu prefiro acompanhar o trabalho dele com outras bandas, outros compositores, enfim, que eu acho que aí ele, como guitarrista, ele é muito bom, assim, né, muito criativo e realmente soma, né, nesses trabalhos, assim, mas não foi uma banda que me cativou, assim, né. E aí o Arthur falou agora da duração, ninguém falou isso até agora, né. Na primeira vez que eu ouvi, por essa questão da voz, me incomodou muito de ser quase 1 hora. Parecia que não acabava, assim. Mas eu acredito que se eu ouvir mais 1 ou 2 vezes, quem sabe vou olhar com outros olhos, assim, sabe? Ou ouvir com outros ouvidos, assim, né? Mas é um bom disco, assim, de fato, assim. Mas não tenho vontade de saber mais ou conhecer mais, assim. E era isso, queria que o Gustavo tivesse participado, porque ele deve ter uma história bem legal para contar sobre. Pô, com certeza, ele sempre tem, né? Vamos reivindicar o áudio dele no grupo depois, contando a história dele com o disco aí. Com certeza vai ser muito massa. Então, antes da gente ir para a recomendação aí da próxima semana, que é com o Maier dessa vez, queria agradecer a Manu por ter se inscrito com o Prime aqui no canal.
Né? Ó, Legal demais. E também nosso queridíssimo amigo Maurício Peixoto mandou um fora Bolsonaro, e eu replico aqui, a plenos pulmões, fora Bolsonaro, pau no cu desse corno. E é isso aí. Então, Maia... Não vai ter o top 3 ali, coisa ali? ninguém mandou, pô. Ah, ninguém mandou. Ninguém mandou. Então vai lá, Maia. Dá a tua indicação. Muito bem, então a minha recomendação para semana que vem é um disco que eu gosto muito, é de uma banda de rock da Etiópia, para a alegria do Daniel. Lá vem. Eu quero quebrar barreiras linguísticas aqui, entendeu? É um disco que eu não consigo pronunciar o nome das músicas, para vocês terem ideia. Tá? É a banda Ukandans. A banda Ukandans do disco Awa. E tem um. Nossa, eu acho que vocês vão se surpreender. Hashtag Robertas do Maia. É isso aí. Não é isso ouvi aí. e já achei chato. Mas falo sobre. Oi? Não ouvi e já achei chato. Tu abriu a deixa para os caras começarem a indicar banda da Suécia, da Finlândia, esses metal do Daniel aí. Se falar da Suécia, vai editar o PF aqui, já viu, né? Eu tenho culpa no cartório, mas os 2 discos que eu indiquei até agora são dos Estados Unidos. Hein? Não, mas é isso aí. Então vai ficar essa dica aí. Oi? Depois manda o link lá no grupo, Maia. Link lá. Beleza. É isso aí, gente. Candas, disco. Semana que vem trataremos de rock etíope aqui, então. Bom demais. Isso aí. E foi um prazer Rock etiopense. essa estreia aqui. Né? Foi divertidíssimo aqui falar de som com vocês. Esperamos que voltem na próxima terça-feira para falar aí de sonzeira da Etiópia. E na quinta-feira, toda quinta-feira tem roleta russa, mas nessa em específico estaremos tratando de Hollow Knight, um dos meus jogos preferidos da vida. Então, estejam aqui, Pedro. que vai ser incrível. Um abraço a todos. Caramba. E é isso aí. Valeu. Tchau, pessoal. Felicidades para vocês. Falou. Valeu!